Olá, tudo bem? Aqui estou eu de volta. Eu demorei bastante pra voltar, mas aconteceram alguns acidentes no meio do caminho e a questão é que agora eu ganhei um presente do meu esposo, eu ganhei um celular novo e agora eu não tenho desculpa nenhuma pra ficar sem postar os vídeos. Esse primeiro vídeo vai se tratar do meu testemunho de vida, de como eu conheci Jesus e de como eu vim parar até aqui. Que história é essa de CD e de canal e de vídeos e tudo mais? Eu vim de uma família com raízes católicas e a verdade é que eu não sabia nada sobre Jesus. Sendo bem sincera pra vocês, eu não sabia nem um pouquinho da história dele, quem ele era, o que ele tinha feito. Mas eu sabia que existia um Deus e eu sempre tive fé nesse Deus. E eu sempre tive o costume de conversar com Deus, desde muito nova. Mais ou menos aos meus 18 anos de idade, eu era uma jovem que buscava uma paixão. Eu buscava algo que eu queria ser apaixonada. Eu não queria simplesmente trabalhar por trabalhar. Eu não queria me formar em algo no qual eu não era apaixonada. Eu gostava muito de viajar, claro, eu acho que muitas pessoas gostam. Mas sempre que eu tinha oportunidade, eu conseguia dar um jeito e eu me escapava para algum lugar. Eu buscava alguma coisa no qual eu queria ser muito apaixonada. E eu gostava muito de música, mas isso era algo muito dentro de mim. Eu ficava dublando durante horas várias músicas e sentia, chorava e meu Deus, eu gostava muito de música, mas isso era algo que ninguém sabia. Porque desde nova eu sempre tive uma voz muito grave e algumas vezes quando eu me soltei um pouquinho quando eu era nova, eu escutei comentários que de certa forma entraram no meu coração e causaram um certo tipo de trauma, de medo. A história é que eu busquei durante a minha adolescência, depois de ter terminado os estudos, eu busquei ser apaixonada por algo. Eu só queria saber de que a profissão que eu fosse fazer na minha vida não tivesse envolvendo matemática. Mas no mais, eu busquei me apaixonar na dança e eu fiquei 2 anos fazendo cursos intensivos de dança. Eu tentei viajar, ir pra fora e ver o que seria da minha vida. Depois que isso aconteceu, eu tive uma experiência de madrugada. Nós estávamos em uma cidade a 30 minutos aqui da cidade onde eu moro e eu estava com meus pais. Deitei, capotei e depois de 1, 2 horas eu acordei sentindo uma aflição muito intensa, muito intensa. Eu não estava tendo um pesadelo, eu não tinha visto algo, eu simplesmente senti uma perturbação muito grande. E eu acordei com uma sensação de que algo não estava me deixando respirar. Era uma pressão no meu peito muito forte. E eu acordei assim, e eu só falava assim, Deus, 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 Deus. Eu comecei a clamar por Deus, porque o que eu sentia era exatamente isso. Eu sentia que Deus estava longe, que algo estava me separando de Deus. E eu comecei a clamar muito por Ele. Ao longo dessa noite aconteceram mais algumas coisas, mas eu quero ser breve, então eu não vou contar. E aconteceu que no dia seguinte eu soube que havia um culto nessa cidade onde eu estava. Até eu não sabia nem que era um culto direito, eu sabia que eu tinha que ir na igreja. E o meu irmão já havia começado a frequentar essa igreja, mas ele não ficava me convidando, insistindo nada. Mas por causa dessa experiência, eu falei, eu preciso ir numa igreja, eu vou numa igreja evangélica, eu vou. E aí eu fui. A partir do momento em que eu pisei naquela igreja, Jesus usou uma pessoa para me receber. E ele disse pra mim que aquele abraço que quem estava me dando não era uma pessoa, mas que era Jesus. E eu senti isso, eu ouvi isso e isso testificava dentro de mim. E Deus me tocou muito profundamente. Na mesma noite, Deus usou a pastora que estava pregando para falar comigo. E eram palavras muito específicas a respeito da música, daquilo que Deus tinha colocado dentro de mim, para que fosse para Ele, a respeito de sentimentos que eu sentia e que ninguém sabia, que ninguém entendia. Tudo sobre a minha vida eu ouvi da parte de Deus, usando uma pessoa naquele momento. Até então eu não sabia que Deus usava pessoas, eu não sabia que Deus era um Deus tão real e tão presente nas nossas vidas e que Ele queria ser assim. Eu fiquei muito surpresa, eu me apaixonei pela presença de Deus. Eu fiquei totalmente apaixonada e a partir daquele dia até hoje eu nunca deixei de frequentar um culto, um lugar onde tivesse a presença dele.
e mais que nada hoje viver nessa presença e com essa presença dentro de mim. Esse dia foi um dia muito marcante na minha vida e Deus me falou muitas promessas em relação à música. A partir desse dia um novo processo se abriu na minha vida, muitas coisas começaram a acontecer em paralelo. Uma delas que aconteceu e que trouxe transformação em mim, e ao longo do tempo, enquanto eu ainda estava tendo uma vida paralela, uma vida indo em festas, uma vida ouvindo música secular e me apaixonando também pela música do mundo, porque eu agarrei aquela promessa de Deus e eu disse: Deus disse que eu tenho um dom para cantar, Deus disse que eu alcançaria muitas coisas na música, então eu vou pegar isso e vou fazer o que eu quiser com isso. Mas o Senhor teve que trabalhar no meu coração. E ao longo de 1 ano e pouco, eu frequentava igreja, eu frequentava festas, eu frequentava um pouco de tudo, sem deixar de frequentar a igreja, de buscar a presença de Deus, ouvindo louvores. Deus sempre me chamou para perto dele através de louvores. E hoje eu entendo o poder que a música pode ter na vida das pessoas. Chegou um dia que eu já estava tão apaixonada, tão submersa nessa presença, e eu só queria ela, eu só queria algo que falasse de Deus, que fosse pra Ele, que viesse dele. Eu não conseguia mais receber outro tipo de alimento no meu coração, na minha vida. E eu falei, eu não tenho mais vontade de ouvir essas músicas. Eu vou pro meu quarto e vou ouvir aqueles louvores. E eu lembro que esse dia foi muito marcante, porque a partir dali tudo mudou pra mim. E eu disse, os sonhos que nesse tempo eu construí de cantar, de ter um CD, de fazer coisas, eu agora quero fazer pra Deus. Eu me nego a cantar pra alguém que não seja pra Ele, eu só quero Ele, eu só quero saber dele. Eu entendi o que Deus fez na minha vida, e em gratidão a isso, como uma resposta sem forçar nada, isso aconteceu. E eu disse pra Deus um dia, Senhor, eu tô cansada de querer coisas, tentar e elas não fluírem. Se o Senhor deseja que eu cante pro Senhor mesmo, eu quero que o Senhor me dê tudo. E assim começou a ser. Em poucos dias eu conheci um produtor que me apresentaram de uma forma sobrenatural, isso é uma outra história, foi muito legal. As coisas começaram a fluir, porém eu não conseguia fazer canções e melodias que falassem de Deus. De qualquer outra coisa, pra mim, uma palavra era um tema pra uma música, mas pra Deus eu não conseguia. Porque eu pensava, ele é algo tão grande, é algo tão especial, como que eu vou falar dele, como vai ser? Depois de uns dias, Deus me deu uma ordem, que eu devia me retirar por 3 meses naquela mesma cidade no qual os meus pais tinham casa. Eu fui pra lá e obedeci essa ordem. Eu fiquei 3 meses numa casa, jejuando, não uns 3 meses jejuando, né? Mas eu jejuava, eu orava, eu buscava Deus e tava passando por uma fase muito especial. Depois daqueles 3 meses se concluírem, Deus me deu mais de 12 canções, no qual 10 delas são parte do CD 12 por Amor. E ele me deu essas canções de formas muito diferentes, muito loucas, muito diferentes uma da outra. Uma delas foi dormindo. Eu acordei com a canção, em 5 minutos ela estava pronta. Uma delas foi em oração, outra foi pedindo, e Deus foi fazendo, uma foi dirigindo no carro. Cada canção tem uma história. Mas eu tenho uma certeza de que quem me deu essas canções foi ele. Não veio de mim, não veio de influências de outras pessoas. Claro, meu estilo musical de 3 anos pra cá, pra hoje já tem mudado bastante, muitas coisas mudaram dentro de mim, mas essas canções e esse CD falam a respeito de um primeiro encontro com o Senhor, falam a respeito de sensações que eu nunca havia sentido e que eu vejo muitas pessoas nas quais eu tenho a oportunidade de acompanhar, desde quando elas se deparam com a presença de Deus e com quem é o Senhor Jesus. Essa foi a forma como eu conheci o Senhor e como Ele me atraiu para perto. Hoje, depois de alguns anos, muitas coisas aconteceram no meio do caminho e eu vejo que todas elas tiveram o intuito de trabalhar no meu coração. A palavra de Deus diz que Deus é um pai que disciplina aqueles que ele recebe por filhos, e eu, por ter me tornado uma filha de Deus, tenho conhecido um pouco dessa disciplina de Deus. E tudo que o Senhor tem feito na minha vida tem me feito amar Ele cada vez mais, me apaixonar por Ele. Nós conseguimos fazer o lançamento do CD. Cada história tem um testemunho lindo da parte de Deus. Por exemplo, nós não tínhamos o dinheiro para fazer as primeiras 1000 cópias do CD. Há 2 anos antes do CD estar pronto, Deus havia me dito que era para eu dar esse CD. Naquele dia eu não entendia como, mas eu sabia que se Deus estava falando, Ele ia fazer.
Mais ou menos 2 anos depois de eu haver casado, conhecido meu esposo, Deus colocou algo no coração dele que combinou com aquilo que ele já tinha falado pra mim a respeito de como dar esse CD. A respeito de que nós ofertaríamos esse CD em pessoas e as pessoas teriam a liberdade de ofertar ou não, claro, dependendo da sua condição e, acima de tudo, daquilo que Deus colocar no coração delas. E essa verba, essas ofertas seriam transformadas em mais cópias do CD. Esse CD é um CD totalmente evangelístico, porque o Senhor me evangelizou no período em que ele estava sendo gerado. E assim eu creio que vai servir para muitas pessoas também com esse propósito. E isso aconteceu nos dias de hoje, mas nós não tínhamos o dinheiro para as primeiras 1000 cópias. E Deus usou 2 pessoas, elas ofertaram 2 valores que ficaram exatamente. O valor foi uma cifra exata daquilo que nós precisávamos para as primeiras 1000 cópias. Nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos. O Senhor nos deu tudo. E assim é o nosso ministério, e assim nós temos nos movido pela fé, pela palavra de Deus, por aquilo que Ele tem mandado a gente fazer. O fato de eu estar fazendo vídeos aqui no YouTube não é simplesmente uma vontade minha, talvez poderia ser, mas não foi dessa forma. O Senhor falou comigo, primeiramente ao meu coração, e depois falou através de pessoas. Tudo se encaixou e por isso eu estou aqui obedecendo uma ordem de Deus. E como eu disse naquele pequeno vídeo que nós colocamos primeiro, o intuito desses vídeos é a edificação do corpo de Cristo. Eu sou edificada através daquilo que Deus fala, para que eu fale para outras pessoas. A palavra de Deus fala que nós fomos chamados para sermos testemunhas. E eu estou aqui dando uma pequena parte do meu testemunho. Eu quero ver como vão acontecer esses vídeos. Quero cuidar pra não ser chata, não ser pesada e me estender muito. Mas a forma como eu conheci Jesus foi uma forma muito pessoal. Mas eu sei que Deus tem muitas formas de falar com as pessoas. E eu não sei como é a sua história. Se você quiser deixar nos comentários, conte como Jesus te atraiu pra perto. Tem pessoas que nasceram numa igreja, em uma comunidade. Outras pessoas conheceram através de outras pessoas, outras tiveram uma visão. E eu acho isso muito lindo, eu acho isso muito maravilhoso, um Deus tão real nas nossas vidas, uma presença quase que palpável e que faz tanta diferença na nossa vida, que faz tanta transformação. Eu tenho passado por tantas coisas nesses poucos anos, Deus tem feito render tanto esse tempo que daria muitos vídeos de testemunho. Esse é o primeiro vídeo com um testemunho de que Deus me atraiu para perto através da música. Eu quero dizer para vocês, se vocês acreditam nisso, compartilhem as músicas desse CD, desse projeto Doulos por Amor, que tem o significado de servo por amor, aquele que serve por amor do seu Senhor, não por obrigação, não simplesmente por um mandato, mas por amor a Ele, porque Ele é um Senhor bom que nos ama e nós temos todos os motivos do mundo para servir aquele que se fez escravo por amor de nós. E é isso, compartilhe as canções, tenha liberdade para compartilhar elas. Nós temos esse CD aqui no YouTube, ele completo. Vocês podem baixar através das plataformas digitais, que vocês possam tocar outras vidas através de uma ferramenta de Deus que se chama música. Então todas as coisas são dele, por ele, para ele. Eu tô muito feliz de poder falar com vocês e somente ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Que esse testemunho possa, além de edificar você, possa impulsionar para você. Busque a vontade de Deus para sua vida. Busque uma palavra de Deus na qual você possa caminhar em fé nessa palavra e busque fazer aquilo que Ele deseja que você faça. Absolutamente, somente aquilo que Ele deseja, e você verá os milagres de Deus acontecendo dia após dia, nos seus dias, na sua vida. Em nome de Jesus, estou muito feliz. Deus abençoe cada vez mais cada um de vocês. Beijo grande e até a próxima.